Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote e mestre Marcelo Alban. Oferecimento Núcleo Anjo Belos, atendimento espiritual, consulta com oráculos, cursos e muito mais. Temos profissionais de diversas áreas que poderão te ajudar. Acesse www.marceloalban.com.br www.marceloalban.com.br. No ar, programa Raízes do Culto, com o sacerdote e mestre Marcelo Alban. Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês para que nós possamos conversar, dialogar sobre os mais variados assuntos, sobre as casas de axé, orixá, alta magia, juremas e os mais diversos assuntos que muitas vezes nós não temos para quem perguntar. Nós ficamos a ver navio e perdemos muitas vezes o norte para as nossas tradições. Então hoje aqui no programa Raiz do Culto, nós vamos conversar, bater aquele papo sobre axé, sobre o que é orixá, o que é a casa de axé, como que funciona. E hoje nós vamos aqui conversar também com o meu amigo, filho de santo, Onin Douglas de Xangô. Hoje ele vai participar do programa respondendo a sua pergunta, respondendo a pergunta dos ouvintes sobre a casa de axé, sobre o axé, sobre o que é axé, como é a visão dele que foi do candomblé, que vamos dizer assim, há algum tempo atrás fez orixá numa tradição e hoje está no culto de Ifá. E hoje ele vai explicar um pouco o que é ser ogã dentro da casa de candomblé, como que deve se comportar um ogã, como que os ogãs hoje devem tratar o atabaque, os ritmos, como que começa um xirê, qual é a cantiga, por que se abre com aquela cantiga. Então hoje o Douglas de Xangô aqui, o Onin Douglas de Xangô, que é um dos omorixá da casa, né, do Ebé e Leaxé Almoguian, aonde ele faz parte dessa família. Então eu convido a todos vocês, amigos e amigas, para fazer parte do programa e que nós possamos conversar aquele papo bacana de todas as sextas-feiras. Tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos. E para mandar sua pergunta é fácil. Você pode mandar para contato marceloalban@hotmail ou aqui pelo Facebook no Marcelo Alban. Convido a todos vocês para participar e que todos vocês possam realmente saber aqui o que está passando hoje no programa, que é esse papo de axé que nós vamos estar fazendo hoje aqui. Então é com grande prazer e satisfação que eu convido aqui meu amigo Douglas, o Onin Douglas. Axé em seus caminhos, Douglas. Axé, Baba Marcelo. Como estão as coisas aí? Esse programa bem gratificante, bem contagiante aí para todo o povo de axé, né? Para todos os simpatizantes. Muito interessante, me acompanhando há um tempão aí. Espero que seja bem gostoso, bem odar aí esse programa de hoje. Essa noite está bem agradável, um friozinho bom aí. Pessoal, prestar bastante atenção aí nos conselhos e nas dicas, nas novidades que esse candomblé moderno vem trazendo pra gente e que vem desrespeitando um pouco todas as tradições. Mojubá, babá, com licença. Mojubá, Xé, Mojubá, Boruma, Boiá, Boxinxé. E nós vamos hoje aqui estar conversando. Olha, o Douglas ele foi iniciado, né, ou foi confirmado para ogã no candomblé tradicional, numa tradição muito respeitada, que é o Axé Oxumaré. E hoje ele vai dar aqui algumas explicações, né? Eu gostaria de agradecer a presença dele e também agradecer a presença de todos vocês. E os nossos amigos aqui já começam a perguntar. Quando fala assim de toque, o povo já começa a perguntar, né? Quando fala de um candomblé, de um bom batuque, o povo já começa aqui. Então, Douglas, para a gente começar o nosso programa, começar a falar um pouco, qual é a sua visão em relação, ou diferença, vamos dizer assim, entre ser ogã e ser tabaqueiro? Qual a diferença de um tabaqueiro de umbanda para um ogã? Então, babá, nós vemos aí que são energias totalmente diferentes, né? O ogã da tradição candomblé, né? O ogã de Queto,
Na maioria das vezes são pessoas confirmadas, né, pessoas que não passam por todo o processo de iniciação, porém, dentro da casa de axé, dentro da hierarquia, elas acabam sendo tratadas e, claro, com todo o prestígio, de acordo com a sua função, com o seu caminho, com a sua denominação como pais e até sacerdote muitas vezes. Então, esse seria o Ogã do Candomblé, né, que respeita suas tradições, os toques e sua função sacerdotal dentro da casa. Já o Ogã de Umbanda acaba sendo uma função que, na maioria das vezes, é uma pessoa rodante que tem aquele jeito de tocar, ou tem afinidade com o atabaque, ou fez algum curso, e que eu não posso falar muito, porque até não tive muito contato, mas o pouco que eu sei, e o que eu convivi aí com a Umbanda, que é uma tradição queridíssima brasileira, seria de pessoas simpatizantes, que não importam se entram em transe, se não entram, podem ser mulheres, nossa tradição de Faolokun também pode mulheres subir ao atabaque, porém, para o candomblé em si, tem um certo receio dessas origens. Tá? Mas é isso, o candomblé considera o Ogã como um sacerdote do atabaque, do canto, da voz, e a Umbanda seria um simpatizante, uma pessoa que muitas vezes tem seus atributos e suas responsabilidades, porém é diferente do candomblé. Legal, bacana. Engraçado é assim, que é um nome genérico, né, pessoal? Quando a gente fala de Ogã, na verdade é um nome genético, ou vamos dizer assim, um nome de diversidades para o Baba Onilu, né? Que o Baba Onilu, na África, seria o verdadeiro tocador de atabaque, o pai que vai ali executar todas as funções em relação ao toque, né? E me diz uma coisa, Ogã Douglas, pai Douglas, né, o Onim da casa, do Ilé Chamoguian, o que você acha desses Ogãs hoje, que estão tocando e muitas vezes não são iniciados, não são feitos, só são apenas apontados, né? Ou são, vamos dizer assim, um santo escolhe, levanta, faz aquelas coisas dentro do candomblé. O que você acha desses Ogãs apontados aí, que é o nome que todo mundo conhece, de passar-se por um Ogã iniciado, cantando fundamento, tentando virar pessoas mais velhas de orixá? Qual a sua visão dentro deste questionamento que nós estamos fazendo aqui? Bom, Babá, nós vemos aí que é um fato até cultural, né? Na Bahia já é descrito aí por Vivaldo, Batiste e dentre outros antropólogos, que os Ogãs seriam pessoas, isso lá no início do candomblé, né, lá em 1500, logo após a escravidão, que os grandes Ogãs foram pessoas importantes para a sociedade e que não tinha o porquê raspar, iniciar de orixá, ter todo aquele processo que nós temos do Iaô, ou seja, se eu sou babalorixá, isso há muito tempo atrás, né, se eu sou babalorixá, e chega um delegado na minha casa, eu não iria iniciar ele de orixá, fazer ele se tornar uma pessoa iniciante na religião, porque naquela época esse delegado tinha uma importância crucial dentro da minha casa. Então o orixá apontava, né, e fazia o básico do ritual e ele se tornava um Ogã dentro do axé. Eu não acho interessante as pessoas que não são iniciadas terem seus direitos, né? Querer, aliás, né? Querer e às vezes até conseguem chamar um orixá em terra, enfim, cantar alguma coisa que não condiz ao momento, mas eu acho interessante que quando a pessoa é confirmada, ela tem essa energia, ela consegue manipular isso com mais harmonia, não é aquele Ogã que vai para brigar, é um Ogã que tem postura, é um Ogã que tem raiz, que sabe o porquê que tá cantando, sabe o porquê tá tocando, e não tá fazendo aquilo de qualquer jeito. Tá? Eu vejo mais por esse lado, Babá. Eu prefiro não julgar as pessoas que não são feitas e tentam tocar. Axé, uma boa explicação, né? Uma boa explicação. Então, é o que nós, do Ilé Chamoguian, temos essa proposta. Muitas vezes as pessoas perguntam pra gente, assim, que somos do Ilé Chamoguian, mas você acha certo isso? Olha, na nossa casa é assim, porque nós temos uma postura, nós temos uma visão um pouco diferenciada. Por quê? Porque nós conhecemos o culto Aifá.
Então Ifá não julga, Ifá não aponta o dedo, Ifá não sai dizendo para as pessoas assim, olha, eu sou o melhor, você é o pior. Não, nós sempre tentamos apaziguar e mostrar o que é o culto, que faz parte do culto. O que não é do culto, a gente diz, olha, é o que é da sua casa, é o que você pratica, é o que está dando certo, então muita sorte, muito axé, e continue vivendo assim. Mas dentro da nossa casa nós temos algumas tradições, algumas confirmações através de Odu também, que é muito importante para fazer. E aqui eu quero fazer uma pergunta aqui para o Onin Douglas, né? Que é referente assim, quando a gente vai tocar, a gente sempre despacha Exu, né? Então as pessoas, os ouvintes aqui de casa, que é o caso aqui do Daniel Fonseca, ele pergunta isso, por que despachar Exu? Qual a sua visão que toca na casa das pessoas, chega para fazer o ritual, de jogar a farofa na rua, de colocar Exu na rua, qual a sua visão? Então o Daniel está perguntando aqui, então vamos responder essa pergunta do nosso amigo Daniel. Bom, Daniel, com muito prazer, né? O que acontece nas casas mais tradicionais e devido a alguns atos e ritos, né, dentro do candomblé, né, tem o Ipadê, que seria um encontro entre ancestralidade, seria essa louvação aos ancestrais, a Yamin, a Egungun, a Babá Alê, a Babá Onissaquerã, que é feito antes do candomblé, bem antes do candomblé, durante o dia, durante a função. Tá? O fato de despachar Exu, eu acredito que até o nome pegou por moda, não foi algo realmente ligado ao culto, à religião. Porque não se despacha Exu, né? Um orixá tão querido, eu acredito que nós agradamos ele para apaziguar sua ira, para apaziguar o agé, que ele traga pessoas boas para a festa, que ele traga os filhos de santo com segurança que estão chegando na casa. Eu acredito que o termo despachar Exu foi muito errôneo aí na sua colocação. Eu até falo, não existe, para mim realmente não existe isso. Seria um agrado a Exu, né? Vamos saudar Exu, vamos louvar Exu, para que ele faça que o candomblé, que a festa seja odara, que seja bonita, que não tenha briga, que não tenha nenhuma morte, enfim, que seja boa a festa para todos os presentes. Tá bom, Daniel? Axé em seus caminhos, tá vendo, Daniel? A resposta aí muito sábia, né? Então, gente, você pode fazer como o Daniel, mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas. E aqui uma coisa bem importante também que nós devemos lembrar é que xirê, né? Xirê seria o ato de brincar, de fazer algo com o orixá, de trazer o orixá presente em terra, que nós possamos dividir da harmonia do orixá. Mas a visão hoje de xirê virou uma coisa meio fantasiosa, né? Não virou apenas o ato de consagrar um orixá, nem um ato de dizer assim ao orixá, olha, você está presente, seja bem-vindo. Então hoje virou o xirê virou algumas coisas meias esquisitas. E o Onin Douglas vai explicar aqui o início do xirê, a primeira cantiga a ser cantada dentro do xirê, por que se canta essa cantiga, e qual a finalidade de começar ela com esta cantiga, né? E por que sempre Ogum. Bom, Babá, voltando ao assunto, né, o primeiro orixá, na verdade, a ser louvado, a ser destacado aí no xirê, seria Exu, ou os ancestrais, né? Começando por Exu, né, antes da festa, sempre, pelo menos é o que eu vejo na maioria das casas que eu costumo frequentar e ajudar e dar uma força, etc., o primeiro orixá seria Ogum, né, um dos primeiros orixás a pisar na terra, um dos orixás mais velhos, né, e a cantiga começa com Ogum Ajô, Ogum Ajoê Mario, né, o Ogum Ajô, o primeiro a ser louvado, vamos se dizer, né, o Babá poderia ter uma tradução um pouco melhor, né, mas eu vejo que todas as cantigas de Ogum trazem o início da festa, ele é o Senhor dos caminhos, né, vamos dizer, Ogum está abrindo os caminhos para todos os outros orixás conseguir chegarem na terra. Seria mais ou menos isso. Né? Na sequência, Oxóssi, que seria seu irmão, Odé, né, na verdade, e dependendo da tradição, sucessivamente, os outros orixás constantes no xirê. Tá bom, Babá? Axé em seus caminhos, olha, tá aí essa pergunta muito bacana. Então, dentro da tradição iorubá, Ogum Ajô, né, e Mario, a tradição ela pode ser traduzida de várias formas devido daquilo que você entende, né? Então,
Muitos vão falar que Ogum está na porta, limpando a casa. Outros vão dizer que Ogum chegou. Então a gente vai ver várias traduções para enfatizar melhor, para a pessoa entender. Porque imagine você falar uma palavra e muitas vezes a pessoa não compreender, né? A pessoa muitas vezes dizer assim, olha, essa cantiga significa isso por causa disso, e a pessoa não entende. Então eles acabam resumindo um pouco esta forma de tradução. É igual ao inglês, você não consegue traduzir ao pé da letra, mas você tenta pelo menos mostrar o que significa, né? Para as pessoas poderem. Então no culto iorubá não é diferente, porque a gente não vai conseguir nunca traduzir as coisas ao pé da letra devido a isso, né? E uma coisa interessante aqui é que a gente começa o xirê sempre por Ogum, porque Ogum é o orixá do caminho, né? É o orixá Adjuchum, ou seja, aquele que abre o caminho, aquele que traz a felicidade, aquele que traz as portas do céu. Então é significado. Então nós temos várias explicações para isso. Uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui ao Onin Douglas é referente a algumas festas que acontecem na casa de Candomblé. A importância de algumas festas. Qual é a sua visão em relação a algumas festas que acontecem na casa de Candomblé? Bom, Babá, nós temos que ver pela tradição, né? Hoje o Candomblé brasileiro, aliás, o Candomblé é uma religião brasileira, peço até desculpa ao termo, mas voltando para a tradição do Gantóis, por exemplo, que é uma das mais belas, acredito, umas mais famosas pela Mãe Menininha, ilustre, e a Lorixá que nós tivemos entre essa encarnação dela conosco, as festas sempre iniciam um ciclo, né? Na maioria das vezes, Oxalá, né? O orixá da criação, ou primeiro Egum, né? Os ancestrais da casa, depois Oxalá, o orixá da criação, seguida a festa de Ogum, né? Seria os orixás do caminho, Oxóssi, fartura, prosperidade, Oxum, as Iabás, Xangô, Olubagé, né? A festa do Molu, dos senhores da terra de Jeju, do Dahomey, Fon, e na maioria das vezes fecham com Iemanjá, né? Mas varia da tradição, variam da casa de axé. Nós temos o Ile Axé Oxumaré, que também é um pouco diferente, tem algumas vertentes do Jeje, né? A Casa Branca do Engenho Velho, o Opó Fonjá. Então, depende da tradição, Babá. Nós, na tradição de Faolokun, seguimos todas as determinações de Orumilá, né? Então, na nossa casa, né, nós sabemos disso, nós fazemos o que Orumilá determina e nem sempre a ordem é essa, tá bom? Axé, olha, viu? Isso é verdade. Na nossa tradição, a gente sempre costuma, no começo do ano, ver a necessidade, qual orixá a ser cultuado. É muito importante sempre dar uma olhada no oráculo e perguntar o porquê daquela festa, qual o motivo, né? As pessoas fazem a feijoada do Ogum, feijão preto, mas todo mundo sabe que o EO do Ogum é o feijão preto, né? Que a feijoada feita com o feijão preto é para Omolu, não para Ogum, né? E quando você faz a feijoada voltada a Ogum, ela existe uma parte do animal que se sacrifica que vai nessa feijoada, que é para trazer longa vida para os membros da sociedade. Então, o Onin Douglas, ele sabe muito bem disso, né? Ele sabe que todas essas tradições que estão no Brasil não são erradas, mas foram modificadas ao longo dos tempos devido à falta de conhecimento de alguns babalorixás, tá? Aqui tem uma pergunta da Cláudia Regina. Ela pergunta assim, numa casa de Candomblé, quando você canta para o orixá do Pai de Santo e você canta para o seu orixá, qual o sentido de colocar a cabeça além do respeito? Bom, Babá, nós temos aí até uma explicação dentro do Ifá, né, onde quando se pronuncia alguns nomes perigosos, Ogum Meji, Odel Loborô, enfim, alguns orixás que têm um significado até negativo, às vezes, para a tradição, existe um Intã, uma lenda, né, dentro do culto Yorubá, que quando se pronuncia um nome desses, quem estiver sentado, levante-se, em respeito, e quem estiver de pé, pouse o dedo sobre o chão,
né, para poder louvar essa divindade da qual o nome está sendo pronunciado. No caso do orixá, acredito que realmente seja a questão de respeito com a própria divindade que foi consagrada ao seu ará, ao seu corpo, né? E o do babalorixá, porque o babalorixá botou a mão em sua cabeça, Cláudia, né? Ele que conseguiu canalizar a energia do orixá em você. Acredito eu, e acho que seja uma explicação bem plausível, porque seria em respeito a essa força, a essa divindade. Então, no meu caso, por exemplo, né, o Babá Marcelo do Oxoguian, né, eu, em respeito ao Oxoguian, né, que usa o babá como instrumento, vamos se dizer, colocou a mão em minha cabeça. Então, quando eu boto cabeça para ele em respeito, em cumprimento, além do babá Marcelo, além da pessoa, eu estou cumprimentando o próprio Oxoguian, o próprio patrono que colocou a mão em minha cabeça e conseguiu canalizar a energia do meu orixá. Tá bom, Cláudia? Abraço. Aí, mais uma pergunta respondida. Nós temos uma pergunta aqui que é muito interessante, Onin Douglas. A Neide Oliveira, ela está perguntando o seguinte aqui, que ela ouve muito as pessoas falando sobre curso, sobre vender apostilas, cobrar sobre curso de jogo de búzios, cantigas. Muitos ogãs, equedes dão cursos de dança, dão cursos de cantigas. E qual a sua visão em relação a esses cursos? Vender um curso, vamos dizer, você quer aprender a tocar atabaque, eu vou te ensinar. Você quer aprender a cantar por orixá, eu vou te ensinar. Então, enquanto o Onin Douglas aqui pensa sobre essa resposta, eu vou aqui adiantar algumas coisas. Gente, o que acontece na nossa religião? O evangélico, o protestante, o cristão, eles fazem curso de teologia. E o povo do orixá fica de fofoca o dia inteiro, apontando o dedo e dizendo aquilo é marmotagem. Gente, marmotagem não existe. Por quê? A marmotagem pode ser o conhecimento que ele teve ali. Ninguém é certo. Ninguém é errado. É a fórmula que foi passado para ele que não teve explicação. E ele não foi atrás de explicar. E hoje nós temos que fazer isso. Hoje, olha só a Umbanda. Hoje a Umbanda, ela tem colégios, ela tem faculdades aí, ela tem um monte de coisa que ela está se reorganizando, se formulando e dando uma base para as pessoas entenderem o que é. Então os cursos são válidos sim. Os cursos, um ogã é iniciado na casa dele, não tem ninguém que ensine ele tem que ir realmente buscar aprender para cantar, louvar, saber qual é a função dele como ogã, que ogã não é para ir nos candomblé e ficar tomando cervejinha esperando R$50 no final do candomblé, não. Que a EQED não é para estar lá desfilando de salto alto, com um pano na cabeça e querendo ser chamada de mãe por todo mundo e no final da festa receber um troco. Não. Você vai para louvar as divindades. Ninguém vai na igreja esperando receber lá do padre R$50 no final da missa, não. Nós vamos numa igreja para receber o Espírito Divino e dar a oferta. Então deveria ser ao contrário, as pessoas irem na casa de axé, levar a oferta e não tirar a oferta dali. Então os cursos servem para orientar as pessoas. O curso serve para abrir a mente das pessoas, dar consciência. O que é consciência? É conciliar com as energias e os pensamentos e abrir um leque e dizer assim, olha, esses são os caminhos que eu aprendi. E daqui para frente você pode abrir ainda mais leques e poder aprender. Então aí está uma das respostas, Neide. Agora o Onin Douglas vai dar o comparecer dele. Bom, Neide, boa noite. Eu acho muito válido o aprendizado, tá? Eu costumo frequentar bastante, é uma coisa que eu gosto, eu troco muitas experiências com os meus mais velhos, tá? Atualmente, tem pouco tempo, eu tive uma conversa bem séria com o Cláudio Lemachó, um grande abraço, filho do saudoso babalorixá baiano, Valdomiro da Costa Pinto baiano, né? Onde nós trocamos exatamente desse assunto, porque o candomblé precisa se organizar. Né? Não digo que uma escola, enfim, mas uma pessoa que resolva passar e transmitir esse conhecimento é válido, né? Desde que seja de forma séria, sóbria, de forma a cobrar um valor razoável para poder transmitir esse conhecimento, até porque é uma religião que tem muito mais de 500 anos. Todos os nossos ritos
às vezes são até arcaicos, né? É uma religião que não tem evolução, culto, tá? Não digo evolução pessoal, muito pelo contrário, evolução pessoal 100%, tá? Mas o culto é praticamente o mesmo desde 1500. Alguns babalorixás inventaram cantigas, outros trouxeram da África, adaptaram ao culto cubano, mas acredito que seja muito válido uma pessoa que queira transmitir e ensinar. Acho que as casas de candomblé devem se organizar para ensinar a tocar, ensinar a cantar, ensinar a dançar. É muito importante. Fica um candomblé bonito, harmonioso, né? As pessoas que visitam a casa se sentem à vontade por sentirem uma energia bacana. Então eu acredito que seja válido sim, viu, Neide? De repente, se souber de algo, mande pro Babá Marcelo, ele passa. Tenho a maior curiosidade aí de conhecer. Não sei de ninguém, conheço alguns projetos aqui em São Paulo, dentro do candomblé, né, que ensinam toque a pessoas não rodantes. Se quiser, adiciona no Facebook depois, o Babá Marcelo passa e eu transmito aí esse contato, ok? Abraço. Então mais uma resposta. Agora tem uma pergunta aqui do Mosaic da Costa Pinguiales, né? Ele pergunta assim, por que na casa de Xangô tem mais axé do que a casa de Logum Edé? Porque eu venho percebendo isso nos últimos tempos. Então, eu vou responder aqui essa pergunta e depois eu passo para o Onin Douglas. Olha, não existe na casa de Xangô ter mais axé e na casa de Logum Edé ter menos axé. Orixá é orixá. É a forma que você administra a casa, é a forma que você passa o conhecimento, porque todas as pessoas que estão dentro da casa de culto, elas estão interessadas no conhecimento, num bom jogo de búzios, num bom ebó que pode ajudar ela a arrumar um emprego, curar saúde. E muitas vezes a pessoa de Logum Edé não tem tanto conhecimento que nem a pessoa de Xangô, ou vice-versa. Pode ser a casa de Obatalá, você fala, olha, a casa do Obatalá tá cheia, o filho de Oxalá tem mais de 500 filhos de santo, e lá na casa do Ogum só tem 2. É a forma, é o jeito que é se colocado. Então, Mosaic, não é o jeito que a pessoa faz, mas é a forma que a pessoa conduz e o conhecimento que ela tem através dos tempos, porque muitas vezes a gente fica ali numa casa e não vai atrás de curso, não vai atrás de aprender, não vai atrás de um sacerdote mais velho, de uma pessoa mais velha, de um babalorixá mais velho, que fala assim, olha meu filho, isso aqui é assim, isso aqui está errado, ou isso aqui precisa ser mudado, porque quando a gente vai na casa de um babalorixá e fala, tá errado, a gente já fica com o pé atrás. Muitas vezes não é o errado, mas é a forma que é conduzida, a forma que é tratada, ou você tem que acrescentar algo ou tirar algo e colocar algo novo. Então essas coisas que nós temos que perceber ao longo do tempo na nossa espiritualidade, gente. Então não existe o certo ou errado, existe a falta de conhecimento, a falta de estrutura e a falta de desenvolvimento da parte dos babalorixás e das alorixás aí, tá certo? Bom, Abá, faço das minhas palavras as suas, tá? Eu acredito que realmente não exista nenhum papa da religião, né? Há pessoas muito sábias que tomaram palavra, que tiveram a oportunidade de ter conhecimento com os mais velhos, com os finados, com os falecidos, com as pessoas que conheceram outros mais velhos, e assim foi sucessivamente com os nossos ancestrais, né? E que podem transmitir o conhecimento com maior clareza, que eu acho muito válido ir tomar uma palavra, né, ir buscar um conhecimento, ir apurar um orixá. Não tem conhecimento? É importante sim ir procurar um mais velho, ir procurar um sacerdote e procurar o certo, né? Dentro do culto Oromilá nós vemos muito isso, que o importante é fazer o certo, né? Independente do brilho, independente da questão financeira, é preciso fazer o certo. Tá? Então, a questão de ensinar é muito importante, validíssima, né? E acredito que seja isso, Babá. É legal sim buscar e apurar o assunto. Legal, viu? Tá aí, pessoal. Então você tá vendo que aqui no programa Raízes do Culto não tem esse negócio de historinha, de disse, não me disse, ou porque tem que ser assim, não. Aqui a gente esclarece, aqui a gente vai atrás mesmo da origem, da onde vem, por que vem e por que acontece, que é o mais importante. Muitas vezes nós temos medo de perguntar, porque já tem o medo de falar assim,
eu vou ouvir um não. Eu vou ouvir um não. Não, gente, você não vai ouvir não. Se a pessoa conhece, ela vai realmente compreender o que você está dizendo. Agora aqui vem uma pergunta aqui por Onin Douglas, tá? A pessoa pede para o Onin Douglas responder. A Kátia Regina, ela diz assim, que na cidade dela existe vários ogãs que estão abrindo casa, jogando búzios. Se isso pode ser permitido ou não. Bom, Kátia, nós temos aqui alguns ícones do candomblé paulista, né? Que são pessoas iniciadas, tá? Pessoas que rasparam a cabeça, carregaram um quelê, porém elas não sofreram transe, né? Não sofreram possessão do orixá, não incorporaram, né? Para ser bem claro. Essas pessoas costumam ganhar postos, títulos dentro da casa de axé, né? Para poder exercer uma função específica, já que ela não incorpora o orixá. Mas são pessoas iniciadas, né? São omorixás, não são ogãs. Tá? Essas pessoas, se vierem um tempo depois a incorporarem, não tem problema nenhum. Elas foram raspadas, passaram todo o trâmite de um IAU. Né? Mas as pessoas que foram confirmadas, que é um rito muito menor, enfim, tem algumas restrições sim, né? Eu acredito que sejam até válidas, mas Ogã é Ogã, tem suas funções, sua postura, e o Omorixá que tem posto, se um dia for a determinação de Orumilá e ele abrir casa, que seja de axé para ele e para os filhos dele, tá bom? Um abraço. Uma boa resposta, viu, gente? Isso aí lições do Ilê Axé Moguian, né? Então você vê que na casa do Axé Moguian você tem resposta para tudo. E aqui vem mais umas perguntas agora, gente. Eu vou começar, não vou falar o nome das pessoas, porque são muitas perguntas, e aí a gente perde mais tempo falando o nome, lendo, porque muitos colocam apelido, outros colocam adjetivos para nomes aqui, fica meio complicado. Então vamos aqui direto para as perguntas. Então vamos lá. A pergunta é o seguinte: Ogãs e Equedes pode tirar Uruncó de Iaô? Sim, pode. Um Ogã, uma Equede, pode sim. Por quê? É o ato de apresentar o orixá para o público. Não tem problema. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas um Ogã tirou nome. Mas uma Equete tirou nome. Pode. Ela está fazendo a apresentação. É como se você tivesse ido ali na maternidade, pegado seu filho e falado, olha, esse é meu filho, para todo mundo ver. É o que acontece. Não tem problema nenhum, não. Na casa de vocês, Equede pode tomar nome de Iaô? Pode. Na minha casa, até mesmo se eu Orumilá determinar um Iaô mais novo de santo, que está ali, que acabou de nascer, o Orumilá diz é ele, a gente dá, não tem problema. O que as pessoas têm que entender, na verdade, Onin Douglas, é que Orumilá que determina o que vai ser feito, gente. Não existe regra. Regra ou receita é para bolo. Bolo tem receita. Dentro do culto existe Orumilá. Orumilá que determina as coisas. E agora o Onin Douglas vai dar a visão dele em relação a isso, porque ele é uma pessoa que sempre está em casas de cultos diferentes, e ele vai dar as visões que ele vê aí fora também. Bom, Babá, realmente o pessoal costuma entregar, sim, a Ogãs e a Equedes, né? E realmente a questão a determinação de Orumilá, a gente discute isso dias e noites, né? Porque as casas tradicionais realmente cumpriam as determinações de Orumilá, né? O Ilê Axé Yamacê do Gantuá, o Gantóis, tem uma festa que chama Quartinhos de Oxóssi, que foi um ebó determinado numa situação específica, e hoje todo mundo faz Quartinhos de Oxóssi, né? Ninguém consultou Orumilá, ninguém é um copia e cola, vamos dizer, né? É uma receita de bolo. Coisa que pra gente não faz sentido. Faz sentido se for determinação de Orumilá, como foi, né, na época da Yalorixá do Gantóis, que eu não recordo o nome, que foi que um africano jogou e viu a necessidade desse ebó na casa, que na verdade se torna uma festa, né? E, enfim, é muito o ruim do candomblé, eu acredito que seja isso. A pessoa viu, achou bonito, vai lá e faz igual. Eu acredito que você tem que procurar sua nação, procurar sua raiz, sua essência, né? Afinal, o que somos sem a essência, né? E quando sua essência suprir suas respostas, necessidades, e determinar que você possa fazer, ou até Orumilá, acredito que seja válido, tá? Mas fazer porque achou bonito, eu não acho legal,
Mas o fato de entregar os nomes de Yaô ao Ogan e Eked, não vejo problema algum. Tá bom? Boa noite. Axé, viu? Mais uma pergunta respondida aí para vocês, meus amigos aí da Rádio Tox de Aruanda, né? E do programa Raízes do Culto. Agora, tem uma pergunta aqui do Ogan Maciel. Ele diz o seguinte, eu falei o nome dele porque ele fez assim, colocou, fale meu nome, Ogan Maciel. Ele está dizendo o seguinte, ele foi iniciado na Angola há 5 anos atrás e ele saiu da casa devido a alguns problemas que teve em relação aos irmãos de santo e hoje ele está em outra nação. Ele gostaria de saber se ele deveria se iniciar dentro daquela nação ou se ele deveria só tomar obrigação. Então, gente, que nem eu sempre digo, um orixá não é Inquince. Inquince não é Vodunce. Então, quando a gente muda de tradição, a gente vai para outra casa, tô dizendo eu, Marcelo Albando e Léa Chamuguian, raspo. Veio de outra casa, vai fazer dentro da minha tradição. Eu não sei o que foi plantado, eu não sei o que foi feito, eu não sei o que foi colocado ali. Então, com a determinação de Orumilá, é que todos que vieram de outra casa passe pelo axé da casa, que passe pelo ritual, que passe pelo a chamada de Odu, rezas de folha. E muitas vezes quando você vem de outra casa, você não passa por isso. E aí, como é que fica? Você não sabe se você continua sendo daquele axé ou de outro axé. Então, eu aconselho você, Marcel, realmente entrar para outra nação, fazer orixá, raspar, pokelê, ver o que o babalorixá ou o alorixá dessa casa determina para você. Tá certo? Essa é a opinião do Marcelo Alban. Tá certo, pessoal? Bom, Babá, realmente é o meu caso, né? Eu vim de outra tradição, de outra casa, de outro axé, né? E após eu entender a minha raiz, realmente, no meu caso, Marcel, eu saí do Queto, né? E fui para uma tradição bem parecida ao Queto, né? Que dentro do Ifá seria bem parecida. Mas se eu viesse de Angola, realmente eu cumpriria os preceitos da minha nova casa, até porque eu posto isso muito, né, e debato isso bastante, porque tem que honrar a sua tradição. O senhor foi feito de Inquice, né, ou seja, de Roche, de Mutacalambô, de Dandalunda, é totalmente diferente do Ogum, do nosso Oxós. Eles são muito parecidos, mas energias totalmente diferentes. Como é diferente também do Vodum, né? Do Ogum, do Otolu, do Vodunjó. É diferente, são nações diferentes, cidades da África diferentes, Ibás, Ojubós diferentes, energias diferentes. Deu para compreender, Marcel? Forte abraço, até logo. Aí tá a resposta do Onin Douglas, né? Então vocês estão vendo, pessoal, que muitas vezes a gente acaba fazendo besteira por não perguntar, por não trazer outras ideias para aquilo. Ou a gente fala, não, eu vou fazer isso porque fulano disse, então eu vou fazer. Não, você tem que consultar o oráculo, você tem que consultar realmente o Merid Logum e Faulocum e ver qual é a necessidade de se fazer aquele culto e por que aquele culto é tão necessário quanto o outro qualquer. Porque muitas vezes as pessoas fazem um culto e não sabem por quê. Não sabem distinguir a diferença dos cultos. E acabam fazendo tudo a mesma coisa, passando o mesmo ebó para todos os filhos da casa, sem o mínimo se perguntar ou se preocupar com o oráculo de Fá. Aqui nós temos uma pergunta também muito bacana. A pessoa não quer se identificar e pede para não se identificar, porque ela não quer entrar em confusão. Ela diz assim, mas ninguém entra em confusão, a gente só está respondendo as perguntas. Ela pergunta assim, a necessidade do homem usar torso na cabeça e pano da costa. O porquê disso? Porque hoje a gente escuta nas redes sociais que homem não pode usar torso, que homem não pode usar pano de cabeça, que homem não pode colocar pano na cintura. Realmente, minha amiga, as redes sociais aí colocam, porque eu acho assim, dentro de algumas tradições iorubá, realmente o homem coloca um lençol na cintura, fica sem camiseta, para fazer determinado, principalmente na sociedade de Obone, né, que usa muito isso, alguns ebós, algumas tradições usam realmente isso.
E aí o que acontece? Eles misturam, né? As duas tradições, coloca roupa africana, coloca um torso na cabeça, coloca um pano na costa, e eles não sabem se identificar se eles são do culto tradicional, se eles são do candomblé, e acaba criando uma certa, vamos dizer assim, desconforto. Dentro da minha casa, do Ilê Axé Moguian, nós não usamos, porque nós seguimos uma tradição africana, uma sociedade de Equiti. Então, nós não deixamos. O homem vai usar o seu filazinho na cabeça, sua roupa africana, a mulher vai usar seu torso, vai usar seu pano da costa, vai usar tudo que tem direito, certo? E alguns rituais, sim, nós usamos um lençol enrolado na cintura, muitas das vezes quando vamos fazer bori, alguns atos que necessita realmente o homem coloca ali um pano na cabeça em respeito às divindades, mas é só isso, dentro das rodas, não. Babá, um assunto bem complexo aí. Eu acredito que houve uma moda há uns 40 anos atrás, né, sobre pano na cabeça e torso, torso, que é o pano de cabeça, né, e o pano da costa na cintura dos homens. Tá? Mas hoje eu acho que a informação é muito clara, objetiva e aberta. Tá? Nós vemos a própria baiana, a própria vestimenta, o próprio rechilier do candomblé é português. Não existia rechilier na África há 500 anos atrás, há 600 anos atrás. Então, vamos respeitar. Eu acredito que pano da costa, pano de cabeça é para mulher, não tem jeito. Né? É um modismo que pegou. Né? Não temos nada contra, eu falo por mim, falo pelo meu axé, ao homossexual, a essa afinidade que foi gerada, né? Mas realmente eu acho que eu acabo acompanhando, tem explicações bem plausíveis aí para o homem não poder usar pano da cabeça, usar o filá, usar o pano, o pano de cintura no ombro, caso ele seja determinada a função, caso ele tenha determinado posto, mas não passa disso. Eu acredito que tem bastante explicação plausível, viu, Babá? Verdade, tem muitas explicações, mas isso dentro da nossa casa, dentro do nosso IBEC, nós sempre discutimos isso, né? Inclusive nós sempre estamos tentando dar um curso de cosmologia iorubá para explicar alguns fatores. Inclusive o Ilê Axé Moguian agora vai começar a reunir uma vez por mês com todos os omorixás da casa e pessoas interessadas em aprender um pouco sobre a cultura iorubá. Uma vez por mês nós vamos tirar um dia para poder explicar isso, porque estou vendo que algumas explicações, alguns assuntos que chegam até mim não condiz com a realidade do culto iorubá e nem muito menos do candomblé. Então nós devemos, nós que somos dirigentes espirituais, se reunir com o Espírito Santo e explicar o porquê disso, o porquê daquilo, o que fazer em relação às coisas que estão ali. Porque muitas vezes nós só escutamos os outros, nós só escutamos as pessoas de fora e não escutamos os nossos dirigentes espirituais, os nossos babalorixás e as nossas ialorixás. Existem pessoas maravilhosas aí fazendo belos trabalhos dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro de todas as tradições, mas fica um pouco vago, que nem eu escutei uma vez uma pessoa falar para mim que Jurema é um culto africano, que não tem nada a ver com a nossa tradição brasileira. Então, a gente acaba ouvindo coisas e a pessoa não sabe nem por que está falando. Porque a Jurema tem matança, então é africana, porque a Jurema é isso. E eu acabei abrindo até um curso sobre este assunto para melhor explicar o que é Jurema, o que é o culto de Jurema dentro do Brasil. Tá, gente? Então, tem uma pergunta aqui também interessante. O Onin Douglas aqui, que gosta de Odu, ele vive estudando Odu. Daqui um dia ele vai ser babalaô, de tanto Odu que ele estuda, viu? O Daniel Fermino, ele pergunta assim: é verdade que as pessoas que têm o Odu, Obará e Odi não têm caminho para ser babalorixá? Dizem que essas pessoas só têm caminho para posto de axé? Olha, eu vou responder aqui e depois o Onin Douglas vai dar o comparecer dele. Daniel, em primeiro lugar, não existe um Odu só. O Odu é Medi, quer dizer dois. Se a pessoa é de Obará Medi, ela tem um caminho. Se a pessoa é de Obará Uê, ela tem outro caminho. Se ela é de Obará Oeku, tem outro caminho. Se ela é do Obará Iuarim, ela tem outro caminho. Se ela é do Obará Odi, ela tem outro caminho.
Então, são vários caminhos. Então, eu não posso dizer para você que aquela pessoa que tem o Baramidi não serve para ser babalorixá. Ou aquela pessoa que tem o Dimegê serve para ser babalorixá. Então, nós temos que ver a configuração dos odus e ver um ebó, porque tudo se resolve num ebó. Um ebó muda a vida de uma pessoa. Tem pessoas que são iniciadas de Ogã e Eked, e quando vão para o culto tradicional, que você reza o odu, que você faz todos os rituais, leva ela até mesmo para uma cachoeira, para o meio do mato, faz determinados rituais, a pessoa cai por terra e ela incorpora o orixá. Entendeu? Não é que o babalorixá lá fez errado, ou ele estava fazendo marmotagem, não, ele não tinha o conhecimento suficiente para determinada situação naquele momento. Depois ele pode ter evoluído, aprendido, ido para o Ifá, aprendido com o africano, e feito várias coisas e evoluído. Então não existe isso. Tira isso da sua cabeça, Daniel Firmino, sobre esses dois odus, tá? E também não vai pensar que o Obará é um odu maravilhoso e o Odi é um odu ruim. Todos os odus são portadores de positividade quanto de negatividade. Depende do fato pelo qual você enxerga isso, ou o conhecimento do babalorixá em relação a isto. Tá certo, Daniel? Axé em seus caminhos. Babá. Realmente eu acho importante, Maciel, né? Daniel, desculpa. Eu acho importante, Daniel, você ir apurar esse Odu e procurar um outro jogo de búzios, né? Ou outra sacada de Odu, né? De repente um ebó possa trazer outro caminho para sua vida realmente. O Odu é muito bom, é importantíssimo tratar, né? Merece todo um carinho aí, até porque acaba sendo o nosso caminho na Terra, né? Enfim. Eu acho importante, se o seu desejo, caso seja ser babalorixá, ser sacerdote, não precisa ser exatamente babalorixá. Temos outras funções dentro das tradições, dentro das inúmeras tradições, que condiz praticamente a um babalorixá. Às vezes, a pessoa possui até mais conhecimento, mais axé, enfim, mais folha, como a gíria do candomblé, né, para poder fazer algo específico, de acordo com a sua idade, com o seu conhecimento total. Tá bom? Abraço. Então, mais uma pergunta respondida. Agora tem outra pergunta aqui. Fotos tiradas de obrigação ou em quartos de santo que são vistas nas redes sociais, o que o senhor acha disso? Olha, gente, essas perguntas hoje... Se eu não morrer até o próximo programa, pode ter certeza que eu vou falar de novo, porque tem gente que não vai gostar. Olha, gente, eu acho assim, se tirar foto das obrigações, é bom para você ter uma recordação, para você provar, não, eu fui feito, olha, tá aqui minha saída, olha, tá aqui. Agora tem gente que coloca lá o Iaô tudo ensanguentado, parecendo que ele saiu de uma verdadeira matança, né, de um verdadeiro filme de terror, e coloca ali, isso choca. Isso não tem que colocar. Mas se você tem lá um ibá limpinho, você vê os africanos quando eles fazem lá na África, tudo bonitinho. Você colocar seus ibás lá limpinho, bonitinho, com a velinha acesa, com um paninho branco em cima. Olha, esse é meu Ogum, esse é fulano. Não tem problema, gente. Isso é até bonito de ver. Traz uma certa riqueza para o nosso culto. Agora, quando a pessoa tira aquelas fotos do Iaô todo ensanguentado, com a Adoxum na cabeça, que não é um Adoxum, é um acaçá, aquilo ali posto na cabeça, né? É complicado. Ou o santo o Iaô lá sentado de olhão aberto, assim, diz que está incorporado. Isso choca mesmo. Então a gente tem que ter um certo senso. Mas o resto, gente, eu acho que a gente tem que realmente mostrar lá um orô de caboclo, um orô de Exu, um orô de orixá, um orô bonito. A gente tem que mostrar mesmo, porque a nossa cultura não é motivo de vergonha, gente. A nossa cultura é motivo de alegria, de participação, de festejo. Por isso que de xireu, quer dizer alegria, brincadeira, quer dizer coisas boas. Não colocar coisas que nem a gente coloca aqui no Facebook, marmoteiros.com, fulano.com. Gente, isso daí, quem toma força são os inimigos que nós temos dentro da religião, dentro da sociedade, que vai pegar isso e vai colocar lá a religião dele, o que faz. E mostra isso daí. Então, nós estamos jogando os nossos orixás na internet de forma ridícula. Então nós temos que acabar com esses negócios. Se o cara faz errado, faz marmotagem, coloca lá, que nem eu já vi Ogum em cima de cavalo, já vi um babalorixá famoso, e até babalaô colocando Exu no cavalo branco atravessando o rio.
tá? Coloca Ogum vestido de paramenta de Rei Arthur. Tudo isso, gente, acontece. Mas aí, deixa o orixá cuidar dele. A gente não pode mostrar isso para a sociedade, porque acaba escandalizando aqueles que faz certo, aqueles que conseguem realmente fazer a coisa certa. E ninguém é Deus. Tem gente que é boa no ebó, tem gente que é boa no jogo de búzios e não é boa em feitiço. Outros são bons em feitiço e não é bom em ebó. Então cada um tem o seu lugar. Tá certo, pessoal? Babá, realmente fez um comentário bem pertinente aí. Os africanos o orixá realmente não conhece a máquina fotográfica. Os africanos tiram foto de tudo. Eu tenho convicção que não tem problema, não vejo, desde que realmente seja tratada de uma maneira toda especial. A Omindarewá, né, que foi uma seguidora fanática do Pierre Véger, um grande antropólogo, ela tem livros e livros com fotos de todos os quartos de santos dela, muito bem arrumados, bonitos. Enfim, eu acho que o axé, a nossa força, a nossa vitalidade, o que mantém nossa tradição viva até hoje, não é uma foto que iria estragar não, viu, gente? Ibá vem de qualquer casa de umbanda, você pode perguntar o santo que for, que o dono da casa de umbanda monta pra você na hora. Né? No Mercadão de Madureira rolou até uma piada, viu, babá? Você entra como Iaô e sai como Babalorixá. O conhecimento não é isso não, viu, gente? Eu acho que a folha, o Oxé Dudu, o Adoxum que vai na cabeça, enfim, a reza, o ofó, eu acho que isso tem muito mais poder do que uma foto. A foto realmente tem que ser compartilhada, né, já que é o termo do momento, para mostrar que nossa religião é bonita, nossa religião é organizada, nossa religião não se esconde, né? Nossa religião não tem medo, né? Eu acredito que é importante, sim, mostrar, tá bom? Mais uma pergunta aí que deixa a gente aí cada dia mais pasmo, né? Então nós temos vários questionamentos, várias perguntas, e o programa Raízes do Culto tem essa finalidade, gente, de esclarecimento. Eu não estou aqui para julgar quem é certo, quem é errado. Nós estamos aqui para mostrar uma coisa embasada dentro da tradição iorubá, dentro das casas de axé, né? E aqui tem uma pergunta muito bacana do Diogo. O Diogo pergunta o seguinte: essas histórias de Ogã descer do atabaque, empurrar santo, chacoalhar santo, e dizer que o santo é isso, aquilo, que na casa dele aconteceu isso com o Ogã. E ele hoje se afastou da casa devido a isso. Então, meu amigo Diogo, isso daí é uma coisa bem complicada, porque eu acho assim, em primeiro lugar, o Ogã, ele tem que respeitar as divindades. Em segundo lugar, por mais que uma entidade esteja dançando errado, feio, a obrigação do Ogã, como recebendo um nome de pai, ele tem que acolher e falar: olha meu pai, olha minha mãe, é assim, vem aqui, vamos fazer assim. Porque o orixá, ele é criança, tudo que você ensina, ele aprende. O orixá não é burro, o orixá não é um espírito cego, ele enxerga e ele vê. Então se você ensina, se você doutrina e faz as coisas da forma que tem que ser, o orixá vai ficar bonito. Então você não tem que pegar o orixá e sair sacolhando, a pessoa pegar um santo e sai daqui, meu pai, vem aqui, gritando, fica uma coisa feia. E aí é isso que as pessoas vão comentar, que aquela casa não tem disciplina, que aquela casa não tem organização nem social, nem uma organização cultural para levar aquela casa. E o Babalorixá não tem nem um pouco de administração e nem ministração para fazer aquilo. Tá certo, meu amigo? Bom, primeiramente tem uma opinião bem convicta, bem formada sobre isso, tá? Eu venho de uma tradição de onde o Ogã não pode nem saber dançar. Não vem ao caso citar o nome. Porém, qualquer pessoa que, o mínimo que saiba de ritmo, muito focado para a nossa religião principalmente, nós dançamos ao som do atabaque. Né? Esse é o slogan da nossa religião, esse é a faixa, é o grande chamariz da nossa religião. É o batuque, é a dobrada do rum, é o atabaque, são as cantigas. Né? Porém, eu aprendi, devido à minha andança aí pelo mundo do candomblé, né, que o que você canta, você tem que saber o que se dança. Né? Então, eu acho que fica muito mais bonito. Né? Até eu faço isso, sou prova viva. Quando o orixá não está dançando certo, não está gesticulando certo, devido a uma especificada cantiga, eu saio do atabaque para ensinar o orixá a dançar.
né? Para falar, meu pai, não é assim, é assado, né? Porque tem gente que é desleixada realmente. Às vezes a casa não tem gente o suficiente, às vezes o pessoal é tímido para dançar, e não tem porquê, né? Nós estamos ali para fazer a coisa da forma correta, né? E então, se eu sei o que eu tô cantando, eu tenho que saber como é que se dança e como que se toca, né? Então, se eu sei como se dança e se toca, eu posso cantar e eu vou ensinar o orixá, tá? Eu acho errado, realmente temos que respeitar aí os orixás, afinal é nosso sagrado, né, Babá? Verdade. E olha aqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês, quero que vocês prestem atenção agora. Por isso que o Núcleo de Estudo Anjo Belos, ele tem essa proposta de cursos, ele tem essa proposta de ensinamento, ele tem essa proposta de fazer você vir até nós para aprender. E não para continuar na mesmice, não para ficar naquela história assim, olha, é assim porque tem que ser, ó, funciona assim porque tem que ser, olha, é desta forma porque tem que ser. Não, aqui nós temos curso de odologia, nós temos curso de medicina africana, nós temos curso de ervas, de magia, de jurema, vários cursos para explicar para vocês. Ninguém vai sair daqui como babalorixá e nem alorixá. Vai receber no final do curso um diploma que vocês estão hábito a fazer aquilo. Não, mas sim que vocês compreenderam, que vocês têm uma noção e que vocês vão melhorar a casa de vocês, o axé de vocês. Não me interessa se você é filho da mãe Joana ou do pai João. Não me interessa qual é a sua religião. Me interessa a busca que você está indo atrás para conhecer melhor as tradições de matriz africana, de matriz brasileira, que é a nossa Jurema, maravilhosa. Inclusive, quero mandar um axé pro pessoal lá de Natal, tá? O pai Geraldo, que é uma pessoa maravilhosa. Geraldo Oliveira, uma pessoa maravilhosa. Ao mestre Renan Catimbó, tá? Ao Márcio também, juremeiro, que são pessoas maravilhosas, que são pessoas que estão para fazer a diferença. E também a todos os filhos do Ilê Axé Moguian, tá? A Yalaxé da casa é a Petibi, que é a Vaneide, tá? Um axé. A Marcela, que é a Ibé Orum da casa, tá? A Renata, que é uma das herdeiras da casa também, a todos os filhos da casa, ao Diego Cruz também, que sempre está nos ajudando, sempre está cooperando, a Neide, que é a Gibonando Ilê Axé, a Angélica, a todos os filhos mesmo que estão aí nos escutando, esse axé, porque a nossa casa só tem tendência a crescer, porque nós temos explicações, nós temos realmente convicção do que estamos fazendo, e não estamos fazendo partir num obi, só por partir. Nós não estamos jogando um urubu por jogar, nós sabemos as caídas, nós sabemos a reza, nós sabemos o porquê, e sabemos por que devemos, antes de qualquer ritual, jogar a água no chão e dizer Omintum, Onantum, Onampeletum, Omintumtum. Então, nós sabemos o significado disso, e é por isso que o Ilê Axé Moguian cada dia mais cresce, cada dia mais o Ilê Axé Moguian vai tomando força e mudando, porque nós explicamos, nós não estamos para esconder esse negócio de Iaô ficar sentado no chão de cabecinha abaixo, contando o dedo dos pés, só porque o Babalorixá quer. Isso foi na década passada. Hoje, os Iaôs são inteligentes, hoje os Iaôs sentam no chão, mas hoje eles olham para a cara do Pai de Santo, conversa, tiram suas dúvidas, pergunta, coloca a sua cabecinha no chão, mas com respeito, com amor. Tanto o Babalorixá por eles, e eles pelo Babalorixá. Dentro do Ilê Axé Moguian não existe diferenças culturais, não existe diferenças racionais e nem financeira. Existe sim as pessoas que conquistam espaços. Tem pessoas que fazem muito e tem pessoas que acham que estão fazendo alguma coisa e não estão fazendo nada. Existe filhos de santo, que é o caso do Nin Douglas, a Neide, Luciana, Neide, todas essas pessoas do Ilê Axé, Irã, todos, sem tirar um, estão sempre fazendo a coisa pelo Ilê Axé Moguian. Sempre estão mostrando a casa de Candomblé como é. Agora tem filhos de santo que querem ter respeito, que só vão lá no dia da festa porque tocaram a tabaco ou porque ajudaram a varrer o chão. Já são o máximo. Não é. O Ilê Axé Moguian é unificação. Tá certo, pessoal? E agora eu passo aqui as palavras finais do Nin Douglas, para que nós possamos, né, nos despedir aqui como fazemos toda sexta-feira.
Bom, Babá, um prazer aí estar compartilhando esse programa com o senhor. Só tenho a agradecer, realmente o Ebela Korome GG, Iliachão Mogian, segue suas origens, segue suas tradições. Eu tive que me convencer muito a respeito sobre minha espiritualidade, da qual eu não conhecia, né? Digo a todos os ouvintes, o Candomblé não é este mundo de apenas pé no chão e torso na cabeça, tá, gente? O orixá é muito mais. Procurem, conquistem seus espaços dentro da casa de axé, procurem saber quem é o seu orixá, da onde veio o seu orixá, por que sua vida não anda, né? Por que você não consegue um emprego melhor, por que tem a perseguição do seu ex-marido, enfim, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, mas de repente o sacerdote não se sente à vontade em explicar, em abrir. Então desenvolva essa espiritualidade, é algo muito interessante. Eu me encontrei dentro do culto Aurumilá, dentro do culto Taifá, dentro da tradição de Faolokun, né? Infelizmente, já tive diversos feedbacks aí de grandes sacerdotes que o candomblé precisa realmente de pessoas que queiram aprender o candomblé, né? De levar a religião para cima, de levar a religião para frente, com respeito, com humildade, e não tratar mais com esse desprezo que o candomblé vem sendo tratado. Tá bom? Mojubá, tenha uma boa noite aí, pessoal. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Como fazemos toda sexta-feira, axé em seus caminhos, um ótimo final de semana, que Deus e Olodumare e todos os orixás abençoe vocês. Axé! Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote e mestre Marcelo Alban. Oferecimento Núcleo Anjo Belos. Atendimento espiritual, consulta com oráculos, cursos e muito mais. Temos profissionais de diversas áreas que poderão te ajudar. Acesse www.marceloalban.com.br www.marceloalban.com.br